Amém. Mais uma vez, boa noite. Hoje à noite vamos estudar mais sobre os dons espirituais. O título é Dons Espirituais, a igreja funcionando junto. Talvez você está pensando, mas Pastor Pio, quando é que vamos chegar para explicar os dons espirituais? Porque tudo é introdução, fico falando sobre as coisas. Eu pretendo semana que vem e vamos começar com o dom de profecia e vamos usar a lista que está em Romanos e vamos comparando Romanos e 1 Coríntios, Romanos 12, 1 Coríntios 12. Então, semana que vem vamos começar, mas só para revisar um pouco, nós temos de entender que o corpo de Cristo é composto de seus membros funcionando em união. Eu lembro o pastor Marcos, ele sempre pregava sobre união e que foi outra unidade, não é? Como batata. Tem união, todas as batatas no mesmo saco. Mas unidade é quando você vai fazer purê de batata. Aí todo mundo junto. Então nós estamos querendo, eu achei interessante no estudo também, com essa palavra harmonia. Fica mais bonito a música quando tem harmonia, não fica? Você tem todas as partes e tudo, é lindo assim. A igreja tem que trabalhar, o corpo tem que trabalhar em harmonia. Isso não quer dizer que todos os membros são iguais. Nós já descobrimos que cada pessoa é diferente, eu sou diferente. A minha cultura é diferente do que a cultura brasileira. Eu já adaptei com muitas coisas, mas ainda faltou bastante, eu sei. E depois de quase 44 anos, não tem muita esperança de mudar muita coisa não, mas a gente tenta. Mas cada pessoa tem o seu dom e sua mania de agir, até ter os seus talentos. Cada membro é diferente para fazer seu ministério específico. É uma coisa que todos nós temos e temos de usar para o serviço do Senhor. Mas há diferenças entre várias coisas. Primeiro, dons espirituais, como nós já citamos, uma capacidade sobrenatural, ou seja, do Espírito Santo, que é a função que devemos exercer. Esse é o dom que Deus nos dá para servi-lo. Eu tenho um tipo de questionário que eu fiz hoje, que nós já fizemos no estudo quando fizemos outra vez sobre os dons. Eu fiz, tem 40 perguntas. E a gente vai respondendo com número entre 0 e 3. 3 sendo que é mais presente na sua vida, 0 sendo que não tem nada disso na sua vida. Então eu fiz. Isso eu já sei, mas o que é o dom que a gente tem. E saiu 3 dons, que eu sou mais forte na minha vida. Então, no final do nosso estudo, eu vou entregar esse mesmo questionário para cada pessoa. E você vai respondendo. Tem certas perguntas que você gosta de ajudar os outros, você gosta de estudar a Bíblia, você gosta disso, aquilo, aquilo outro, e você vai mostrando pelos seus gostos qual é o dom que é muito provável que você tem. Tem talentos naturais também. Eu admiro, Lucas, eu gosto de ouvir você tocar. Eu sento aqui, às vezes, você me atrapalha em cantar, porque eu gosto de escutar como você canta, dá para ver que está treinando e tudo. Esse não é um dom, é talento, que eu acredito que Deus te deu também, para servi-lo aqui na igreja. Mas é uma capacidade natural, o que nós temos facilidade de fazer, cantar, tocar, escrever, pintar quadros. Dentro dessa eu não tenho nada. Tocar acordeon um pouco, mas
Mas se colocar também aqui, por exemplo, coisas mecânicas e tudo, aí eu entro. Mas esse não é um dom, é um talento natural. Também tem diferença entre responsabilidades cristãs. São as ordens de Cristo, o que devemos fazer, como servir uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, orar sem cessar, não é? Testemunhar, falar de Cristo, e tem outras coisas. Então essas são responsabilidades e também não são dons. Tem o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, 22, que também não são dons, mas o resultado da presença, ou seja, a influência do Senhor na vida do crente. Então nós temos longanimidade, benignidade, mansidão, amor, e tem vários itens assim, que são fruto do Espírito Santo, ou seja, o resultado de ter Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo vivendo na sua vida. Tem duas categorias que nós já vimos e eu achei interessante porque eu sempre falava de uma categoria como temporário, mas eu gostei essa que é autenticação, ou seja, sinais são temporários e tem também os dons de edificação e serviço, que eles permanecem até qual ponto? Ao ter o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar, levar para o céu e vamos ter novos corpos, vamos ter aquela perfeição que só Deus que pode nos dar. Eu estou animado sobre isso, os irmãos estão? Mas eu estou cansado, às vezes, de brigar contra o pecado. A gente fica lutando, que fica brigando, mas já pensou, estando lá no céu, sem essa briga? Vai ser maravilhoso. Essa distinção leva em conta o propósito de cada dom no corpo de Cristo. Quando o propósito de um dom é concluído, ele não tem mais utilidade e desaparece. Abre nas suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13, 13º capítulo de 1 Coríntios. E vamos ler 8 a 13. Fala assim a palavra de Deus: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. E verso 1: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, nós vimos aqui que tem uma certa utilidade, e nós vimos aqui no verso 8, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquilados. Essa palavra vai desaparecer sozinho. Tem dois usos de profecia que vamos ver nesses dias. Essa é profecia de receber diretamente de Deus e relatar aos homens. O dom de profecia hoje em dia é receber de Deus, da palavra de Deus, e também entregar para as pessoas. Então,
É a diferença. Será aniquilado. Havendo línguas, cessarão. De novo, cessarão sozinho. Por quê? Esses dons foram para autenticar os apóstolos que estavam falando, escrevendo. E nós temos as suas palavras aqui, na palavra de Deus. Então, Paulo escreveu, mas cessarão, havendo conhecimento, isso quer dizer, conhecimento além do normal, desaparecerá, de novo, sozinho, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Então, nós temos de entender o que é aquele que é perfeito. Tem muitas pessoas que acham que aquele que é perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar, então vai cessar todos esses dons. Mas a palavra aqui usada, quando vier aquele que é perfeito, refere não ao Senhor Jesus Cristo, mas refere à palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus aqui. Fala, pastor, mas como é que sabe? A palavra grega usada aqui, eu não sei grego. Eu estudei, já aprendi que a palavra não está no masculino nem no feminino, mas está no neutro. O neutro é para objetos, como esse é neutro. Computador seria neutro. Até a nossa Bíblia seria neutro, porque está aqui, é uma coisa física. Então, tem que referir a alguma coisa além de uma pessoa. Porque se referisse a Cristo, a sua pessoa seria feminino, ou ao Cristo mesmo, sendo homem, masculino. Mas não, está no neutro. Então, refere a uma coisa como nós interpretamos a Bíblia. Então, fala mas quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado, ou desaparecido, vai desaparecer. Então, eu creio firmemente que é a palavra de Deus, e essas razões que eu citei agora. Paulo fala também, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, nós vimos um progresso aqui. Como progresso da palavra de Deus, vimos progresso aqui no crescimento. Tem outros dons, como dons de curar. Pessoas falam comigo, Pastor Pio, o senhor acredita no dom, que Deus cura hoje em dia? Eu falo, eu creio claramente. Eu creio nas curas, eu não creio no curandeiro. Eu não acho que o dom de curar hoje em dia. Mas de orar, como nós vamos orar mais tarde hoje à noite, é claro que nós acreditamos que Deus responde a oração. E o Tiago fala sobre, se alguém estiver doente, chama os presbíteros e vão orar e Deus vai levantar o enfermo. Então, tem a prática. Eu gostaria que se tivesse o dom de línguas hoje em dia, já pensou? Americano, da minha idade, do meu tamanho e tudo, falando português sem sotaque, sem erros. Era maravilhoso, não era? Mas nós temos de aprender línguas hoje em dia. Então, quando o propósito de um dom é concluído, ele não tem mais utilidade e desaparece. É a ideia aqui. Nós lembramos que a autenticação eram os sinais. E falando disso, vamos para Marcos, o último capítulo de Marcos, só para ficar bem claro o assunto. Marcos 16. Marcos 16. Vamos começar no verso 15.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Então, o propósito foi autenticar as pessoas, as mensagens das pessoas. Hoje em dia, a nossa autenticação vem da palavra de Deus, não de sinais e tudo. Mas vamos supor, se for por sinais, eu aceitaria de expulsar demônios e falar novas línguas. Se o Cláudio vai aceitar em pegar serpentes e beber veneno. Já notou que todo mundo quer aqueles primeiros? Ninguém quer os últimos, não. Mas foram os 4 que aconteceu. Que seguiram até Paulo, foi mordido pela cobra e não morreu. Foi um sinal e tudo. Mas hoje em dia nós temos o sinal da palavra de Deus. Então, os dons que nós acreditamos que temos hoje em dia é para servir na igreja, e esses permanecem. Essa distinção leva em conta o propósito de cada dom no corpo de Cristo. Quando o propósito de um dom é concluído, então desaparece. Agora, olha, eu não sei, eu queria, dá para ver bem. Está vendo? Cara, tem várias listas de dons aqui. Nos próximos cultos, se eu terminar a mensagem hoje à noite, vamos seguir essas 7 de Romanos 12. E são repetidos os outros, mas os outros também incluem os dons e sinais. Está vendo? Milagres. Deus faz milagres ainda hoje em dia? Faz, ó. E como? Qual é o maior milagre? A salvação da nossa alma. Línguas tem também os de serviço, também, nota bem, apóstolos, profetas, evangelistas, pastor e doutor. Alguns falam que tem 5. Eu acredito que o pastor e doutor é um dom só. Pastor e doutor e tudo. Mas esse não é nada de gastar muito tempo, não. Bom, os dons e a unidade do corpo estão bem explicados em Romanos 12. Abrem nas suas Bíblias em Romanos 12. E vamos só considerar esses 3 versículos. Então, verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. E agora verso 5, assim nós que somos muitos, somos um corpo, um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pense sobre o seu corpo hoje à noite. Qual é a parte do seu corpo que você não importa se perdisse? Eu sei que algumas pessoas já operaram de vesícula, de apêndice e tudo, mas eu não quero perder esses órgãos também. Sabe por quê? Porque tem que cortar para tirar. Eu não quero que corte em mim. E tal, de novo, já cortou uma vez, já chega e tudo. Mas o nosso corpo é completo.
Se perder uma coisa ou outra, como eu operei de coração, com aquela válvula, agora eu tenho que tomar tantos comprimidos, uma é para ralear o sangue, porque senão pode dar o que chama coagulação, ou seja, trombose e tudo. Então tem que tomar esse remédio, tem que tomar aquilo, tem que tomar vitamina. Por causa de uma cirurgia que eu fiz. A pessoa que opera de outras coisas tem que tomar um suplemento. O pastor Marcos, ele toma várias coisas para evitar danificar o seu próprio rim, ou transplante de rim. Então, nós temos que tomar esses remédios, porque aquela parte do corpo que foi retirado faz falta na igreja local. Nós somos uma congregação pequena, cada pessoa faz falta. Eu estou sentindo falta hoje à noite do pastor Robson e a sua família. É bom que ele chegou em Brasília para tirar as férias dele e tudo, finalmente. Mas eu sinto falta dele, eu sinto falta de outras pessoas que não chegaram aqui. O nosso corpo precisa de tudo. Somos um corpo, então. Verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tem uma coisa errada aqui. Estou achando que talvez é 1 Coríntios 12. Isso, 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, a unidade dos dons. Os dons e a unidade do corpo é a multiplicidade. Nem todos têm o mesmo dom. É necessário uma variedade para que todos sejam úteis e não haja sobrecarregado. Já pensou? Eu tenho uma expressão em inglês que fala uma pessoa que não, talvez tenha um dia que não está funcionando bem nas suas mãos. Tem uma expressão em inglês que fala que é de todos de polegar. Tem assim em português, não é? I'm all thumbs. Eu sou totalmente de polegares hoje, então as minhas mãos não estão funcionando. Então, na igreja local, cada pessoa é diferente. E tem que ser diferente para a igreja funcionar bem. Agora eu estou meio inseguro. Deixe-me ver só o verso 11. Porque eu fiquei estudando Romanos e 1 Coríntios, então nós estamos em 1 Coríntios agora, capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, nós temos de entender que Deus colocou o dom na sua vida como Ele quis. Não é como a gente pediu um certo dom. Não é assim, não. Eu já ouvi pessoas, até eu já fiz. Quando eu era novo convertido, eu fui e era um grupo neopentecostal e os homens, e eles falaram, irmão Bill, vamos para a reunião de oração. Eu fui e eles falaram, oi, o irmão tem que orar em línguas. E eles me falaram como soltar a língua e tudo. Eu ajoelhei, eu tentei. Pedi de Deus o dom. Tentei. E depois eu fiz um som e os homens falaram, oh, graças a Deus, tem o dom de língua. Eu fiquei em pé, eu olhei para eles, eu falei, não, aquela foi eu, não foi o Espírito Santo, não. E eu saí.
não fiquei lá, não. Então, não é uma coisa que a gente pede, é uma coisa que Deus nos dá. Então, Ele mesmo concedeu segundo a sua própria vontade. Mas nem todos os membros têm a mesma função, como já falamos. Tudo bem, então, tem individualidade e responsabilidade. O que eu queria dizer isso? Nós somos individuais. Ninguém é igual. Depois de 52 anos, eu e Dona Suzana convivemos juntos e não somos iguais. Ainda bom, eu andando assim não ficaria muito bom, não. Mas nós temos atitudes, nós vimos as coisas diferentes e tudo, é normal, tem que ser assim. E também na igreja local. Ninguém é mais ou menos importante. Quando um órgão do corpo não funciona bem, todo o corpo é prejudicado. E na igreja local é a mesma coisa. Todos são necessários. Você é necessário, queira ou não queira, eu sou necessário. Ninguém é maior, ninguém é pior. Todos nós temos a responsabilidade de funcionar dentro do corpo como Deus quer. Nota verso 16 agora. Primeiro Coríntios 12, 16. Se a orelha dizer, porque não sou óleo, sou do corpo, não será por isso o corpo? Você pode dizer, não, mas eu não tenho dom, eu não sou do corpo. Não, mas ainda é do corpo. O contexto fala, se todo o corpo fosse óleo, onde estaria o olfato, não é? O poder de cheirar. Quando eu li isso, eu gosto de pensar, já pensou? Se todo o corpo era óleo, o que faltaria? Faltaria as pernas, não é? Então já pensou aqui em catalão, todo o corpo é óleo, então vai ver óleo rolando na rua e tudo, seria estranho? Não, impossível. E membros uns dos outros. Versos 17 e 25 agora, e com isso eu vou terminar. E se todo o corpo fosse óleo, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Agora verso 25. Mas, para não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Essa é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Individualmente e a responsabilidade coletivamente, e cuidar uns dos outros. É o dom de Cristo. Cristo é que presenteia os dons e por sua obra expiatória. Então, a pessoa tem que ter Cristo como Salvador para ter o dom. Só que tem Cristo é que tem os dons. A manifestação é concedido para que foi útil. De novo, utilidade, verso 17. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Meus irmãos, você tem um dom. Você tem uma utilidade. Mas pastor Bill falou que quando a utilidade acaba, então acaba o dom. Pois é, quando a gente morre vai acabar mesmo conosco. Nós vamos entrar no céu. Mas enquanto que tem Cristo como Salvador, vai operando o seu dom. Semana que vem eu quero realmente tratar os dons. Hoje à noite eu fiz metade das anotações que eu tinha. Mas já chega o tempo. Mas semana que vem vamos realmente iniciar nosso estudo dos dons mesmo. Tá? Então, vamos encerrar, vamos orar. E depois vamos ter nosso tempo de oração. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo. Foi um estudo, não foi pregação. Mas, Pai, nós precisamos de entender
que temos os dons para servir. Ajuda a gente a servir o Senhor bem. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, lembramos que domingo, no nosso culto, escola dominical, vamos falar sobre oração, tá?